Bom, amigos, vamos fazer uma avaliação da conjuntura e do governo Bolsonaro. Desde a eleição até agora, houve mudanças. Se a gente for pegar o voto do Bolsonaro, ele veio de três ou quatro vertentes. Uma primeira, um segmento protofascista, chamado de bolsonarismo de raiz. É um pessoal que estava meio escondido, mas que existia. São aquelas viúvas da ditadura militar, etc., que não se arriscavam muito a botar a cabeça de fora, mas que com o governo Bolsonaro e as coisas que o Bolsonaro e seus filhos e seus adeptos dizem, e alguns ministros também, acabou aparecendo. Então isso seria uma primeira vertente do voto do Bolsonaro. Uma segunda vertente de aqueles setores identificados com grande capital, alinhados com ultra-neoliberalismo, encabeçados pelo Paulo Guedes. Tratava-se, portanto, para essa gente, de aprofundar as contrarreformas que o Michel Temer tinha começado, retirando direitos, enfim, todo e qualquer espaço dos trabalhadores. O que eles chamam de reformas, na verdade, são contra-reformas, desde a questão da Previdência até direitos trabalhistas, etc. Então, isso era uma segunda vertente que, enfim, não se chocava com a primeira, mas tinha esse interesse específico. Tem uma vertente também que seria representada pelo que é o Centrão. Centrão, ao contrário do que diz o nome, não tem nada a ver de centro. Ele é de direita. Agora tem uma característica própria. É uma direita de negócios pouco republicanos e disposta a apoiar quem lhe der espaço, quem lhe der cargos, quem lhe der dinheiro. É um pessoal à venda. Tanto assim que esse pessoal apoiou os governos do PT. Ganhou ministérios, ganhou cargos, ganhou recursos e, num primeiro momento, era até alvo do discurso do Bolsonaro. Era identificado como o pessoal da velha política, que o Bolsonaro supostamente iria combater. Deve-se registrar que o Bolsonaro sempre fez parte dessa gente, desse grupo, mas no seu discurso eleitoral combatia a corrupção e o que ele chamava de velha política, que é identificado claramente com o Centrão. Uma quarta vertente de votos do Bolsonaro é o voto antipetista. Aquele voto ao pessoal que, tendo sido petista ou não, tendo até votado em candidatos do PT, mas sem chegar a ser petista, ficou desiludida por várias razões, entre os quais o envolvimento de determinados segmentos do petismo na corrupção. Então essas quatro vertentes é que configuraram uma base social do Bolsonaro num primeiro momento. Quer dizer, o pessoal fascista mesmo, o grande capital interessado em tirar direitos dos trabalhadores de qualquer jeito, o Centrão e esse grupo que era o antipetismo, que até pode ter, alguns deles votaram no candidato do PT, mas que queriam alguma coisa para tirar o PT. Muito bem, a união desses quatro segmentos levou à eleição do Bolsonaro e, de início, a uma certa popularidade dele, que é natural quando algum presidente é eleito, há um certo crédito de confiança. Vamos ver como é que ele vai fazer, etc, etc. Bom, começou a haver uma queda de popularidade do Bolsonaro depois da eleição. Pelos ataques dele à democracia, pregando AI-5, pregando fechamento do Congresso, pregando ou participando de manifestações que pregavam fechamento do Supremo, etc. Começaram a aparecer casos de corrupção. Quem acha que o governo do Bolsonaro é menos corrupto do que os anteriores, está muito enganado. Certamente ele é mais corrupto. Começou também a pegar muito mal absurdos ditos pelo Bolsonaro, pelos seus filhos, coisas que são, enfim, da Idade Média. Colocar em dúvida se a Terra é plana ou redonda, essas maluquices, coisas medievais. Por fim, contribuiu também para a queda de popularidade do Bolsonaro a forma como ele enfrentou a pandemia. Foi absolutamente irresponsável e até criminosa. A pandemia já matou 150 mil pessoas no Brasil e não pode ser tratada de gripezinha. E o Bolsonaro não tem o direito de dizer
que os fracos, os frouxos, os medrosos é que usam máscaras. Que ele, como é um machão, etc., não vai fazer. É uma coisa... Isso tudo, então, acabou corroendo a popularidade dele e ele teve uma queda grande nas pesquisas. Muito bem. Com a questão da pandemia, surgiu a necessidade de ajuda emergencial para pessoas que, enfim, têm que comer, sobreviver, para evitar, inclusive, uma explosão de consequências imprevisíveis. E o governo federal é que dá essa bolsa. Então, esse auxílio emergencial, que o Bolsonaro não queria de R$600, ele queria de 200 ou 300, acabou saindo por esforço da oposição ou de segmentos bolsonaristas, como o Centrão. O Centrão queria dar mais dinheiro. O Centrão não se incomoda em abrir o cofre. Passou no Congresso R$600. E aí aconteceu uma coisa interessante. Mesmo o Bolsonaro tendo sido contra o ajuda de R$600, quer dizer, era uma ajuda do governo federal. Então, essa ajuda carregava prestígio para o Bolsonaro. E foi se vendo, inclusive, uma coisa interessante. A popularidade dele começa a subir, mas subir nos segmentos mais pobres. Aqueles segmentos que, depois do Bolsa Família, tinham se tornado lulistas. Entende? Acabou o governo Lula, veio uma coisa melhor do ponto de vista material do que o Bolsa Família, que jamais chegou perto de R$600. Então, quem assinava o cheque agora era o Bolsonaro. Ele ganhou os louros desse tipo de ajuda. Isso, então, impulsionou a popularidade dele no sentido positivo. É interessante ver que, ao mesmo tempo, ele perdia espaço entre os segmentos mais intelectualizados, com mais estudo e com maior renda, que tinham votado nele no primeiro momento. Ele caiu no meio desse pessoal, caiu a popularidade, mas ele cresceu entre os pobres, cresceu no Nordeste, ocupando, em parte, o espaço que o Lula tinha ocupado por conta do Bolsa Família e uma série de medidas de caráter social que melhoraram a vida dessa gente. Como não houve um processo de politização real desse pessoal, como não foram feitas propostas de reformas estruturais, aquilo era uma ajuda do governo, e o presidente era o Lula. Agora o Lula saiu, tem uma outra ajuda que é melhor, é maior, e quem assina o cheque é o Bolsonaro. Então o Bolsonaro começou a crescer na popularidade, inclusive comer parte desse apoio ao Lula. Muito bem, agora isso não foi feito sem atritos dentro do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro é político, o Centrão é formado por políticos, eles estão de olho na popularidade do Bolsonaro, nas próximas eleições, etc, etc, etc. Não estão tão preocupados em seguir a cartilha do Guedes, que, por outro lado, não gosta desse negócio de ajuda para pobre e tal. O Guedes quer mais que os pobres explodam. E aí começou a haver problemas entre a área econômica, encabeçada pelo Paulo Guedes, e o Bolsonaro, e o próprio Centrão, e o pessoal mais político. Se aproximou dessa gente os militares que estão no governo. Nunca houve um governo com tanto militar como esse do Bolsonaro. E esse pessoal está de olho também na reeleição. Então eles querem abrir o cofre. O tal teto de gastos, uma proposta absolutamente criminosa, que diz que não se pode gastar nas áreas sociais, tem que segurar, fechar o cofre, etc., começou a ser questionado praticamente. Embora o Bolsonaro e mais ninguém diga, não vamos respeitar, há uma pressão muito grande para que ele seja ultrapassado. Não só da parte do Bolsonaro, mas os militares estão nessa, militares do governo, e o Centrão também está nessa. O Centrão é formado por políticos, eles estão de olho na carreira, na reeleição, etc, etc, etc. De forma que isso conforma um outro quadro, conforma um quadro, inclusive, que tende uma briga que tende a se agravar, porque daqui, nem é por causa dessas eleições, são eleições municipais que vão acontecer daqui a um mês, mas as eleições que vão acontecer em 2022 são eleições que podem manter ou não o Bolsonaro no governo. E ele já percebeu que a abertura dos cofres funciona como um bom cabo eleitoral.
O Centrão sabe disso também. O Centrão sabe que, se não houver gastos do Estado, o governo perde popularidade. E mais, se o governo não gastar dinheiro, há menos oportunidades para os negócios pouco republicanos do Centrão. Quer dizer, de forma que essa queda de braço tende a permanecer e, no momento, as coisas apontam para um sentido de enfraquecimento do Paulo Guedes, de questionamento, inclusive, da rigidez que deveria ter o tal teto de gastos e trabalhando no sentido de criar algum tipo de mecanismo de ajuda emergencial ou ajuda, enfim, para os mais pobres, mesmo depois da pandemia, mas que garantisse popularidade ao Bolsonaro e ajudasse a sua reeleição. Então, junto com isso, então o Bolsonaro, então está o Paulo Guedes, está o Centrão. Do outro lado, querendo fechar o cofre, garantir os recursos para simplesmente remunerar rentistas, o pessoal que está ganhando em aplicações do governo, então está o Paulo Guedes e sua equipe. Como isso vai avançar, é difícil prever. Pessoalmente, me parece que não é à toa que o Paulo Guedes está sendo, enfim, desautorizado e, enfim, atacado por outros segmentos do próprio governo e pelo próprio Bolsonaro. O Paulo Guedes hoje já não é mais o chamado posto Ipiranga, que tinha resposta para tudo, que era o bambambam, que sabia tudo, etc. Então o quadro é esse. Ano que vem a gente vai ver como é que essa coisa se desenvolve. A tendência, do meu ponto de vista, é que seja criado um mecanismo, chame-se ele Renda Brasil ou qualquer coisa, mas que substitua, de certa maneira, o Bolsa Família, dando um carimbo de Bolsonaro nele, uma proposta do Bolsonaro, não mais do Lula, para mostrar que o Bolsonaro está assinando cheques para os mais pobres e com isso ele tentar aumentar a sua popularidade. Agora, vai haver resistência a isso. Vai haver resistência não só do Paulo Guedes, ele é um representante dos segmentos ultra-neoliberais e os segmentos dos bancos, as empreiteiras, etc. Nesse sentido, vai haver uma empreiteira talvez não, empreiteira que quer gastar, mas os bancos certamente que vivem dessa especulação, quanto menos o governo gastar e quanto mais guardar para remunerar para as aplicações, é melhor. De forma que, enfim, o interesse político do Bolsonaro e da gente que está em torno dele vai num sentido, e o interesse do grande capital rentista, ultraliberal, vai no outro sentido. De forma que isso está hoje na base dessa divergência no governo e tende a prosseguir. Bom, complementando, faltou falar de algo muito importante. Falamos só de um lado, de um time, o time do governo e da direita. Como é que fica o resto? Quer dizer, como é que fica a oposição, como é que ficam os setores democráticos, etc. Não vai dar para falar disso hoje, porque vai ficar muito longa a intervenção. Mas eu prometo abordar isso aí na próxima semana. Até porque nós temos algumas situações interessantes. Quer dizer, ao contrário do que se previu em certo momento, a esquerda pode fazer um papel muito bom em São Paulo, com a candidatura do Boulos. Entendeu? É possível que chegue ao segundo turno, e isso pode ajudar muito a modificar o quadro político nacional. É uma pena que no Rio de Janeiro, é um outro centro importante, o Freixo não tenha sido candidato e, enfim, a disputa vai ficar a esquerda vai ficar fora do segundo turno. Isso pode-se praticamente afirmar. De qualquer maneira, outros resultados interessantes. Em Belém, o Edmilson, candidato do PSOL, pode até ganhar no primeiro turno. Entende? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Manuela Dávila tem amplas chances também de ganhar a eleição. Enfim, o quadro não é tão ruim como se andou prevendo. É uma pena a não candidatura do Freixo, é uma pena também que não haja um acordo, algum tipo de diálogo entre partidos de esquerda. Seria muito bom que, no caso do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, que houvesse algum tipo de entendimento entre os partidos de esquerda.
porque isso poderia ajudar a criar um clima de uma unidade contra o Bolsonaro. De qualquer maneira, vamos abordar isso mais detidamente mais adiante. Só fiz esse adendo aqui, porque depois de falar da situação do lado de lá, do lado do governo, eu senti que faltou dizer algo a respeito do lado de cá, das forças democráticas e de esquerda, no enfrentamento deste governo ligado às milícias e à extrema-direita. A gente vai acompanhar aqui nos Rebeldes, permanentemente, a evolução da conjuntura e certamente voltaremos a esse tema. Um forte abraço a todos e até a próxima.